Olá, iniciamos mais um programa Em Vista, aprendendo com quem faz. Hoje ao vivo, falando com, com Bruno Mancini. Ia falar Roberto Mancini, não sei, é nome de artista, é tudo parecido. O Bruno é diretor de Planejamento Estratégico da Secretaria aqui do CEPLAG, Secretaria de Planejamento e Gestão aqui do município de Osasco, né? Bruno, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da TV Osasco. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado aos espectadores da TV Osasco. É um prazer estar aqui mais uma vez. Legal. E você que está nos assistindo, você pode participar conosco pelo WhatsApp. Anote aí, 958-935-075. Facinho de guardar, né? 958-935-075. Você manda suas perguntas, sugestões, críticas e nós vamos falar aqui ao vivo, contando aí com a nossa produção. Você pode também participar pelo contato@tvosasco.com.br. Mas hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, que é o assunto que nos move, e empreendedorismo sem planejamento é quase impossível de se concretizar. É um atirar e não saber se acerta, e nós vamos falar muito hoje sobre planejamento, em especial sobre as ações de planejamento aqui da cidade de Osasco, dessa secretaria tão importante, que é comandada pela nossa Margaret Thatcher, aqui da Mulher de Mão de Ferro, a Dulce Helena Casuni, minha querida amiga, um beijão para você, com certeza está nos assistindo. Muito sucesso e muito planejamento, né, Brunão? Vamos falar um pouquinho da Secretaria de Planejamento aqui da nossa cidade. Paulo, é muito legal a gente discutir esse tema, porque foi-se o tempo que a administração pública era tratada, podia ser considerada, ser tratada de maneira amadora, né? A gente viveu muitos anos, né, ao longo da nossa história do Brasil, de ações descoordenadas, desarticuladas, que sempre pensavam só no momento eleitoral seguinte, né? Os políticos tinham uma visão muito imediatista em relação à administração pública. E isso tem mudado, né? Recentemente nós tivemos um evento lá na Fundação Getúlio Vargas, o nosso prefeito participou, comemorando os 20 anos da reforma do Estado, instituída pelo Bresser Pereira, lá no governo federal, e vendo o quanto a gente avançou nesses últimos 20 anos, principalmente, na descida desses instrumentos de planejamento e gestão por resultados, né? Trabalhar com entregas de verdade para a população nesses últimos 20 anos. E a cidade de Osasco hoje, né, desde a gestão do prefeito Jorge Lapas, tem trabalhado com um sistema de planejamento articulado que visa o curto, médio, mas também o longo prazo, né? A gente tem que se preocupar com a cidade ao longo dos próximos anos, não só os próximos 4, os próximos 10, mas os próximos 20, 30, 50 anos, né? Muito bem. Bom, para os nossos amigos que estão nos assistindo em outras cidades, eu agradeço muito de permitir aí que nós entremos aí na casa dos nossos telespectadores que acompanham o nosso programa, mas para os nossos amigos de outras paragens em todo o estado de São Paulo, é muito importante você ter contato com esse programa, porque você pode sugerir aí na sua cidade, para o seu vereador, para o secretário que você tenha contato, até para o próprio prefeito, às vezes no interior é mais fácil contato, que muitas cidades no estado e no país deixam de receber verbas importantes que poderia beneficiar muito a população aí da sua cidade, exatamente por não ter planejamento, bons projetos que não estão sincados aí com a administração. Então, muitas cidades deixam de receber recursos. Não é o caso aqui de Osasco, nós temos aí a experiência da Dulce Helena, né, Casuni, que é a secretária, já vem da gestão, já está na administração há 3 mandatos aí, praticamente há mais de 10 anos, e trouxe fez projetos importantíssimos para a cidade e trouxe muito recurso, óbvio, com auxílio dos deputados, com a orientação do prefeito, né? Aliás, o prefeito Jorge Lapas
tem a Dulce aí como o chicotinho da administração, né, Rodrigo? Mas é importante você, de outras paragens aí, saber que você também pode ajudar cutucando aí o gestor da sua cidade. Rodrigo, sem projeto não vem verba federal, de maneira alguma, né? Não pode vir. Desde o Estatuto das Cidades e a criação do Ministério das Cidades, principalmente, a gente tem tido, e é muito saudável que isso aconteça, né, uma orientação bem forte do governo federal e mesmo no governo do estado, que todos esses projetos, esses investimentos, eles sejam coordenados, sejam articulados e que eles façam parte de um grande plano. Né? Nós estamos aí na cidade de uma maratona de construção de vários planos municipais e esses planos são os balizadores, os garantidores da nossa solicitação de recursos, da gente ir lá pleitear nos ministérios ou mesmo com os nossos deputados e senadores para apoiar as ações da nossa cidade. Né? A gente sabe que, ainda mais nesse contexto de crise, né, os empresários têm sentido isso, a gente precisa mais do que nunca do apoio das outras instâncias federativas, né, do Estado e da União, para financiar as políticas públicas. Né? Só localmente a gente não consegue. E para conseguir esses recursos a gente precisa ter esses instrumentos de planejamento bem estabelecidos. Muito bem. Bom, pessoal, nós vamos fazer um pequeno intervalo agora. Daqui a pouquinho nós voltamos com o Bruno Mancini, que é da CEPLAG, Secretaria de Planejamento e Gestão aqui da cidade de Osasco, contando um pouco como é que funciona esses projetos, falar de alguns projetos. Nós temos um assunto muito interessante falar sobre resíduos sólidos. Aliás, fazer a primeira chamada aqui agora. Hoje haverá na associação, hoje, 2 de setembro, às 18 horas, haverá na Associação Comercial aqui da cidade uma discussão, um debate, né? É quase que uma audiência pública, um debate com a sociedade para falar de resíduos sólidos e para a Secretaria também mostrar as ações e pedir as opiniões, né? Você que é daqui da região, de Osasco e região, você pode participar na Associação Comercial, na Avenida Dionísio Alves Barreto, número 701, às 18 horas, das 18 até às 22 horas. Bom, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Em Vista, Aprendendo com Quem Faz, falando com Bruno Mancini, que é diretor de Planejamento Estratégico da Secretaria de Planejamento e Gestão aqui da cidade de Osasco. E falando sobre empreendedorismo, Bruno, eu queria saber qual a visão que a Secretaria tem em relação à participação dos empresários. Qual o contexto do empresário, a importância do empresário nas ações de planejamento da cidade? É muito legal a gente tocar nesse ponto, porque a base do programa de governo do prefeito Jorge Lapas, né, que deu origem ao nosso planejamento estratégico, é fundamentado em 3 eixos, né? Qualidade de vida, equidade social e regional e desenvolvimento econômico. E a gente conta, obviamente, com a participação dos empresários, da classe empreendedora local, para a geração de emprego, para a geração de renda e para a movimentação da atividade econômica. A gente sabe que a prefeitura sozinha não dá conta de dar toda a infraestrutura, tudo que a cidade precisa. A classe empresarial, a sociedade civil, o cidadão individualmente tem muita importância e precisa cada um fazer a sua parte. E do nosso lado, a gente quer ter o empresário como parceiro, a gente sabe da importância e do quanto os empresários, inclusive, podem contribuir com as políticas públicas. Então, a gente pensa isso tudo de uma forma muito articulada. É lógico que a gente não consegue fazer toda a discussão quanto a gente pode, então a gente usa desses artifícios, né, da internet, da imprensa, né? A gente agradece mais uma vez a TV Osasco por dar essa abertura para a Prefeitura, para a Secretaria de Planejamento e todas as outras secretarias municipais que sempre estão por aqui, para que a gente faça esse diálogo com a comunidade em geral e com os empresários também. Ok. Bom, Bruno, a gente tem a ideia, tem a noção real
que essa participação é realmente importante, né? Nós tivemos aí, até teve na semana passada, nós tivemos a oportunidade de fazer a cobertura e participar efetivamente de um encontro lá na Fito, onde a Secretaria SDTI, né, da Mônica Veloso, ela fez lá uma discussão sobre os APLs, Arranjos Produtivos Locais. Quer dizer, a gente sente que tem uma preocupação de inserir aí a comunidade produtiva nas políticas públicas, né? Eu acho que não tem outro caminho, né? Porque não podemos ficar esperando, telespectador, só o Estado resolver, né? O Estado nos seus níveis municipal, estadual e federativo, né? Eu acho que, de alguma maneira, a gente precisa se incluir e ajudar a participar. Mas, Bruno, eu vou convidar o nosso telespectador a participar conosco no 958-935-075, o seu WhatsApp, você está vendo aí na sua tela, no GC aqui embaixo, e também você pode pelo contato@tvosasco.com.br, pode mandar sua sugestão, suas perguntas, que nós vamos aqui responder na medida do possível. E falando, Bruno, de inclusão do empresariado, de uma maneira geral, nos planos, nessas políticas públicas, tem a possibilidade, nós vamos ter hoje uma discussão lá na Associação Comercial, das 18 às 22 horas, sobre os resíduos sólidos, destinação. Tem alguma possibilidade do empresário, seja lá o microempresário, seja o empreendedor individual, seja o MEI, né? Seja o grande empresário, tem possibilidade desse empresário aqui da cidade ou da região de participarem dessa destinação, desse projeto? Claro, com certeza é muito bem-vindo que o empresariado, a classe empresarial de todos os tamanhos, desde o microempreendedor, do empresário no ramo dos serviços, do comércio, mesmo da indústria, da grande indústria, que quiser e puder participar, vai ser muito bem-vindo, muito importante que a gente tenha uma participação efetiva desse segmento também. Além do debate, ao qual todos estão convidados, né, que vai acontecer hoje na Associação Comercial, a gente já fez um na segunda-feira lá na Zona Norte, um ontem lá no Céu José Saramago, na Zona Sul, e hoje a gente faz com os empresários e com toda a população que quiser vir aí no centro, na Associação Comercial. É muito importante que a gente participe enquanto cidadão, mas os empresários também. Porque esse tema de resíduos, né, eu lembro que desde criança a gente ouve que as futuras gerações precisam da nossa atenção e a gente precisa nos programar e passar a reciclar mais, a dar a destinação adequada para os nossos resíduos. E isso já não é mais verdade. Não é mais do futuro, é um problema de agora, né? Precisamos agora, exatamente. A gente está vivendo uma crise hídrica muito forte e uma boa parte dessa crise é por conta dos rios e mananciais que a gente acaba contaminando e que não permite que a gente possa usufruir da água que seria limpa desses rios, né? E uma parte desse problema é do lixo, do esgoto que a gente acaba destinando inadequadamente. E a gente vê os empresários, né, a sociedade em geral, mas os empresários com um papel muito importante, não só na destinação adequada, né, na coleta seletiva, na separação dos resíduos para que a gente consiga potencializar mais a reciclagem desses materiais, mas na própria sensibilização para o consumo consciente, para que as embalagens tenham um local para destinação adequada, para que a pessoa, ao comprar aquele produto, já saiba o que fazer com ele depois, quando ele for virar resíduo. Então, esse plano que a gente está discutindo hoje, é o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, né, apesar do nome ser complicado, ele é bem simples. Tudo que a gente pretende fazer daqui aos próximos 20 anos em relação à geração, né, e a destinação adequada dos resíduos sólidos. Então, os empresários estão mais que convidados a participarem hoje lá na Associação Comercial e também pelo site. A gente está com uma consulta pública aberta no ar, que é o www.participaosasco.com.br, em que todas as nossas ideias, nossas ações para esse plano estão postas lá. E aí, cada um pode individualmente comentar, criticar, concordar ou discordar. Tem um botãozinho lá que a pessoa pode clicar e dizer se concorda ou se discorda daquela proposta e dar a sua sugestão para que a gente consiga
dessa forma mais colaborativa, construir um plano melhor para a nossa cidade. Bruno, vamos repetir o site devagar para o nosso telespectador ter tempo de entrar ou anotar. É www.participaosasco.com.br e lá tem todas as informações em relação ao diagnóstico da nossa cidade e tem as ações que podem ser consultadas e comentadas lá. Então, www.participaosasco.com.br. Muito bem. Bruno, nós temos algumas perguntas já chegando. O João Carlos mandou uma pergunta aqui, que essa eu não vou nem passar para você, porque essa eu mesmo vou responder. Existe uma cartilha disponível para ação do plano e para mostrar como a gente deve fazer? Existe sim, João Carlos. Olha, eu estou com ela aqui na mão por coincidência. Você pode, inclusive, passar. Aqui na TV Osasco é um dos postos da própria Secretaria de Distribuição desse material. Você pode passar aqui e pegar conosco, ou você pode até mandar o seu WhatsApp, seu e-mail, que nós vamos dar um jeito de encaminhar para você, tá ok? Então, existe sim essa cartilha. Ela está disponível no site também, Paulo. Está disponível no site, é o mesmo site? É o mesmo site. No Participa Osasco? Participa Osasco também. Então tá aí, o João Carlos, final telefone 3919, o José Garcia Souza, final telefone 4131, ele pergunta que as empresas podem educar os funcionários em busca da disciplina quanto à reciclagem? Sim, e devem fazer isso. A gente conta muito com os empresários para fazer essa sensibilização. Hoje a gente tem um programa de coleta seletiva que abrange 35% da nossa cidade, muita gente não conhece, mas a gente conta com ações específicas relacionadas aos grandes centros comerciais, né, aos eixos de comércio que a gente tem. A gente tem aqui no centro um dos grandes polos de comércio da nossa região, do nosso estado, e a gente conta muito, porque a gente sabe a qualidade do material que está sendo gerado nessas empresas, né? Não só em termos de volume, mas a qualidade. É um material muito limpo, muito rico, que podem ajudar. A gente tem 3 cooperativas de reciclagem que hoje operam o programa Osasco Recicla, que recebem todo o material da nossa cidade. E é muito importante que o grupo de empresários possa capacitar, e a gente pode apoiar nessas capacitações, né, dando as orientações, fornecendo material, inclusive virtual, para que eles saibam exatamente como fazer a separação e como fazer a destinação adequada. Muito bem. Bruno, tem a pergunta aqui da Maria Júlia, que eu acho que é quase complementar. Nós sabemos que a cultura do brasileiro, em geral, quanto à reciclagem, é fraca. Como mudá-la? A Maria Júlia. Eu queria emendar uma pergunta aqui também, Bruno. Você falou de que 35% é feito essa coleta seletiva e tal, mas nós já temos a capacidade de fazer, nós temos uma usina, nós já temos a capacidade de fazer o aproveitamento desse lixo? Sim, é muito importante a gente reforçar, né? Paulo, apesar da gente ter em 35% da cidade a coleta seletiva, a gente só consegue reciclar 1,5% do lixo que é gerado. É uma adesão muito baixa, né? As pessoas ainda não têm a conscientização mesmo, como a telespectadora falou, de fazer essa separação. E é uma coisa meio mesmo cultural. A gente não foi educado e habituado a fazer isso desde sempre. Então, a gente... que é a pergunta da Maria Júlia, né? Como sabemos, a cultura do povo brasileiro, em geral, é fraca, né? A gente consegue mudar isso? Exatamente. E a gente acha que tem 2 trabalhos que a gente precisa fazer. Um é o trabalho de porta em porta, né? Que as cooperativas de reciclagem que operam esse sistema hoje, né? Você está perguntando sobre isso. A gente tem capacidade hoje para triar e comercializar muito mais material, né? Mesmo com as 3 centrais de triagem que a gente tem hoje operando, 2 na Zona Norte e 1 na Zona Sul. Mas a ideia é que a gente amplie a capacidade dessas cooperativas, né, dê estrutura para que elas consigam trabalhar mais. Hoje elas já conseguem, elas têm que parar o trabalho na metade do dia porque não tem material para que sejam triados. Além disso, a gente tem a previsão de construir novas centrais de triagem e melhorar a gestão do programa Osasco Recicla e ampliar esse sistema de coleta seletiva. É muito importante também que os empresários que geram bastante volume de lixo, de resíduos,
que possam também acessar as cooperativas, né? Hoje, o Plano Nacional, né, que orienta o nosso plano local, ele responsabiliza quem é o gerador, né, o grande gerador de resíduos, a dar sua destinação, né? Uma parte disso é que o plano pretende regulamentar também, por isso é muito importante a participação dos empresários, porque vai mudar, de certa forma, a dinâmica como a gente se relaciona com o resíduo. E esses empresários que geram bastante volume de resíduos e que precisam pagar muitas vezes para dar a destinação adequada, podem contratar diretamente as cooperativas para que elas sim façam a destinação certa desse resíduo que pode ser reciclado. E aí gerar uma cadeia produtiva em que vai aumentar a renda da população que trabalha nessa questão da reciclagem e vai ter mais renda na cidade girando para movimentar o comércio, a indústria, o setor de serviços. Né? Bruno, eu vou levar uma bronca aqui da minha produção, porque eu tinha que fazer um intervalo aqui agora, mas está muito interessante a situação, tem muita gente mandando perguntas aqui e nós vamos tocar aqui, a direção aqui já deu, vamos continuar porque está muito interessante. Bruno, mas eu acho que a gente tem que fazer, o poder público, eu acho que tem que fazer um meia-culpa. Você disse que 1,5% praticamente é reaproveitado, mas por muito tempo, Bruno, eu me lembro bem que fui ativista também, já fui ecochato e biodesagradável, que era o nome que a gente levava. Em 92, quando nós tivemos aquele primeiro grande encontro, a conferência, eu estava participando muito ativo, fizemos abaixo-assinado aqui em defesa do Tietê, enfim. Mas por muito tempo, o próprio poder público ele contribuiu para essa falta de adesão da população, porque muita gente separa o lixo, faz a separação para reciclagem, reutilização e tal, mas muito disso separava, depois chegava no caminhão, jogava misturava tudo junto. Então, hoje, que é um trabalho sério aí que a Secretaria está fazendo nessa destinação, com certeza a gente vai dar uma contribuição para quem esteja nos assistindo acreditar que hoje é sério. A gente tem de verdade, tem as usinas tem as centrais de triagem, né? Então dá para aproveitar. O lixo é muito rico, os resíduos sólidos, o que nós jogamos fora, muitas vezes ele pode servir de renda para muita gente, principalmente no momento difícil que o país passa, né? De claro. Empregos e tal. Bruno, mais uma pergunta aqui, o Geraldo Silva, ele pergunta aqui, Bruno, em sua opinião, como a prefeitura pode reverter ou tentar, de certa forma, obrigar o povo a se conscientizar? Obrigar, eu acho que não, mas reverter. É importante dizer que a gente precisa dar estrutura, né? O primeiro passo em relação à prefeitura é manter uma estrutura de coleta seletiva e de estrutura para centrais de reciclagem, centrais de triagem operada pelas cooperativas, poderem trabalhar que garanta que a gente consiga dar destinação para esses resíduos, para não gerar essa frustração. Eu também sofro dessa frustração quando eu vejo alguns lugares, né? A gente tem a coleta seletiva em 35% da cidade, mas não tem ainda na cidade inteira, né? É muito difícil para a gente ver que as pessoas, algumas ainda querem separam lixo, só que aí não passa o caminhão da coleta seletiva, passa o caminhão da coleta regular, leva e mistura tudo e leva para o nosso aterro. Para conseguir solucionar esses problemas, né? Eu também já fui chamado de ecochato, agora acho que chato é quem não é ecológico, né, Paulo? O biodesagradável. Biodesagradável, exatamente. A gente está com uma estratégia bem abrangente, né? Enquanto a gente não consegue ampliar a coleta seletiva para 100% da cidade, isso vai ser feito bem no curto, médio prazo, né? A gente conseguiu solucionar alguns problemas que precisavam ser solucionados antes para conseguir ir atacando cada uma das ações, né? A gente tinha aqui em Osasco um lixão até não muito tempo atrás, né? Hoje a gente tem um aterro sanitário que tem nota 8, um aterro que não emite contaminação no solo, então a gente conseguiu solucionar um dos grandes problemas. Estamos ampliando o aterro sanitário, né? A partir de uma parceria público-privada, né, que dá um exemplo de como o poder público e a iniciativa privada podem se consorciar e trabalhar por isso. E agora a gente está atacando essa questão da reciclagem, né? A gente sabe que Osasco não tem grandes áreas
para que a gente possa dispor do lixo, né, que não pode ser reciclado. Então a gente precisa ampliar esses 1,5%. Esse 1,5% que eu estou falando para você aqui em Osasco, ele chega a 25% lá nos Estados Unidos. O que eles têm de diferente em relação a gente, né? A gente precisa ir fazendo trabalho de formiguinha, né? Eu concordo que a gente tem que mudar a cultura, isso demanda tempo e esforços, mas a gente vai fazer. Primeiro, estabelecer mais de 1.000 postos de entrega voluntária de materiais recicláveis. Então, se você não tem na sua casa ainda a coleta seletiva passando toda semana, você vai poder levar em pontos distribuídos pela cidade inteira que vão receber esse resíduo seco, né? Esse material que pode ser ainda reciclado. Além disso, a gente vai implantar o sistema de ecopontos, né? São 4... Ecopontos, isso é muito legal. Eu vi em alguns outros exemplos de cidades, funciona muito bem, não? Funciona demais. A gente está a previsão de 4 para o início do ano que vem, de passarem a funcionar, e chegar até 20 ao longo dos próximos anos, para que a gente tenha pontos operados também pelas as cooperativas de reciclagem, que possa receber aquele pequeno volume de entulho que gera numa reforma que a gente faz em casa, que a gente faz no nosso comércio, que não exceda um volume muito grande, né? Mas que pequenos volumes vão poder ser destinados nesses ecopontos, ou mesmo aqueles materiais volumosos, né? Que muitas vezes a gente vê as enchentes que acontecem por conta de sofás, móveis que vão para os rios por conta do descarte irregular. Então a gente vai receber nos ecopontos materiais potencialmente recicláveis e resíduos da construção civil, esses grandes volumosos. Muito bem. Bruno, muito legal. Olha, infelizmente a gente passou muito rápido o programa. Tem um monte de perguntas aqui que eu vou passar para você. Depois, por favor, eu vou pedir para você, se puder responder, citar as pessoas, até no próprio site, mostrar as perguntas, dizer que foi aqui do nosso programa, né? As pessoas podem, quem mandou as suas perguntas e não conseguiu ter as respostas hoje, procure lá no site... Vamos participaosasco.com.br www.participaosasco.com.br, que estarão lá respondidas as questões. E olha, parabenizar vocês aí pelo trabalho, a condução da Dulce, do prefeito Jorge Lapas. Eu acho que agora vai. Eu acho que agora vai. Faz muito tempo que assim a população, a sociedade esperava uma ação efetiva mesmo, com planejamento. Não ficar se jogar só com discurso eleitoral. Eu acho que isso é efetividade. Você também pode ver essa cartilha lá no participaosasco.com.br. Bruno, fica aí os instantes finais então para sua despedida do nosso público. Bom, muito obrigado, Paulo, muito obrigado à TV Osasco, aos espectadores, a todo mundo que mandou a pergunta. Eu me comprometo a responder. E aí, aqui para a TV Osasco e lá no site a gente colocar todas as respostas também. É muito importante que a gente pense a cidade junto, né? A gente sabe que essa parceria com a iniciativa privada, com a sociedade é muito importante para que a gente consiga construir uma cidade melhor, né? O compromisso do prefeito Jorge Lapas, ele vai muito além do mandato dele, né? A gente tem essa missão de pensar a cidade do futuro, né? A cidade que vai acontecer amanhã, daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos. E eu convido vocês a participarem mais uma vez do debate hoje, às 18 horas na Associação Comercial, no nosso site, participaosasco.com.br, sobre esse tema de resíduos, e já me comprometer a voltar aqui. A gente tem outros grandes temas sobre mobilidade urbana, sobre a pessoa com deficiência. A gente vai ter audiência pública na semana que vem. Vocês acompanham com a Maristela Continho, o programa Olhar Especial, toda a cobertura em relação ao Plano Viver Sem Limite, voltado para a pessoa com deficiência. Na semana que vem a gente tem audiência pública, no dia 9 de setembro, a partir das 8h30 da manhã, lá na Sala Osasco. Todo mundo também está convidado a participar. E a gente acredita muito nesse diálogo. A gente só sabe que vai construir uma cidade melhor quando a gente trabalhar junto. Muito bem. Brunão, estão me dando bronca. Acabou o programa. Um beijão para você. Muito obrigado pela participação e agradecemos em primeiro lugar a Deus que nos permite estar aqui entrando na sua casa. Até mais.